Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a Palavra de Deus, com a edificação do corpo de Cristo. Nós temos nos empenhado em ministrar palavras que sejam estritamente bíblicas, mensagens que despertam o coração do povo de Deus para a verdade em sua palavra, que plantam, semeiam e cultivam no coração a esperança da segunda vinda de Cristo. É por isso que nós convidamos a vocês para que a cada sábado, neste canal e neste mesmo horário, vocês possam nos acompanhar nas ricas ministrações da Palavra de Deus, que tem ajudado muitas pessoas, tem levado cura, tem levado salvação, tem levado libertação, como diz a Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, vocês podem nos acompanhar a cada sábado, porque Deus tem muitas coisas e muita palavra para o nosso coração. Inclusive, eu quero lembrá-los de que no próximo dia 31, ou dia 31 deste mês de agosto, será o início da nossa 8ª Conferência Bíblica, dias 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro, a 8ª Conferência Bíblica. Vamos ali tratar de um assunto de grande importância, a história das eras, uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. Na ocasião, em 4 reuniões, nós vamos tratar dessa história de Deus com a sua criação, sob a perspectiva do supremo propósito de Deus. Como que Deus, na eternidade passada, projetou no seu coração, ali colocou a sua vontade na forma de decretos, e como que Deus, então, foi caminhando ao longo da história, a começar na eternidade passada, caminhando pelo tempo, pelas eras, a era patriarcal, a era da lei, a era da graça e, enfim, a era do reino, antes de adentrar a eternidade futura, quando ali o seu supremo propósito será plenamente consumado. Aqueles que vierem a esta conferência certamente sairão daqui com uma visão clara a respeito daquilo que há de mais importante e aquilo que é essencial em toda a Escritura. Sabemos que vivemos num tempo de muita confusão, em que muitos se prendem naquilo que é superficial, naquilo que é pequeno, naquilo que não tem quase nenhuma importância, ao passo que as coisas verdadeiramente grandes, preciosas e importantes são deixadas de lado. É por isso que essa conferência do dia 31 a 2 de setembro, 31 de agosto a 2 de setembro, certamente será uma conferência de grande importância, com uma grande envergadura teológica. Venha você e a sua família, coloque na sua agenda, dia 31 de agosto, sexta-feira, às 19h30, e então dia 1º de setembro, no sábado, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19h30, e no domingo, dia 2 de setembro, pela manhã, às 9 horas, o encerramento, quando aqui traremos uma palavra preciosa, muito importante para a nossa edificação. Dias 31 de agosto, a 2 de setembro. No nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão maiores informações. Anote aí o endereço do nosso local de reuniões aqui em Taguatinga, a nossa sede, onde acontecerá esta conferência. QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês terão acesso pela Avenida Sandu, ali próximo ao Colégio Ideal. Sejam todos vocês muito bem-vindos em o nome de Jesus. E agora, então, peguem suas Bíblias e nos acompanhem em mais uma ministração da Palavra de Deus. Estamos ministrando palavras proféticas, palavras baseadas no livro do Apocalipse, palavras que despertam o coração dos verdadeiros filhos de Deus para os últimos acontecimentos da história.
num tempo em que as pessoas não se preocupam com escatologia. A cristandade, os crentes dos dias de hoje, estão muito preocupados com o pragmatismo, com quanto dinheiro eles poderão ganhar barganhando com Deus, com quantas campanhas eles poderão participar para aumentar seus lucros, aumentar os seus bens, ou seja, uma época em que o homem tem o seu coração cada vez mais enraizado e radicado aqui na terra, neste mundo que vai passar, porque a Bíblia declara que tudo o que há debaixo do céu é vaidade e correr atrás do vento. É por isso que nós temos que levantar os nossos olhos, erguer as nossas cabeças, olhar para cima, aguardando aquele que vem instaurar o reino eterno de Jesus Cristo, aquele que vem manifestar o seu reino, um reino que não passará a outro povo, um reino que é eterno e durará para todo o sempre. Nessas ministrações, nós agora chegamos até a mensagem fundamental a respeito do reino milenar. Você que está em casa, você meu irmão e você minha irmã, você já ouviu falar a respeito do reino milenar? Pois bem, esse é um tema bíblico. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e certifique-se de que a Bíblia Sagrada nos mostra que no final de uma série de acontecimentos escatológicos, inclusive com a vinda pessoal, visível, corpórea de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, o Senhor vai implantar, vai manifestar o seu reino sobre a terra. Veja capítulo 20, versículos 1 e 2, que nos dizem assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Veja então o versículo 7, quando diz: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Amados, voltem os vossos olhos à Escritura e verifiquem que a Bíblia nos diz, depois da mensagem sobre a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, tendo o Senhor Jesus vindo em glória, em manifestação, tendo Ele rasgado esses céus no final da grande tribulação, Deus vai intervir diretamente na história da humanidade. O próprio Deus, na pessoa do seu Filho, ali o Deus feito carne, o Deus encarnado, o Deus em glória, o Deus majestoso, vai entrar na história dos homens, e diz a Bíblia então que ele vai prender a Satanás por 1000 anos, será preso em masmorra, será preso no abismo, e então por 1000 anos o Senhor Jesus vai governar sobre a terra. Este é o texto base que nos mostra claramente como é a própria Escritura que trata, que fala, que esclarece, que mostra que haverá um tempo, haverá uma dispensação, haverá uma era a que a Bíblia chama de 1000 anos, o reino de Cristo, ou o reino milenar. Tendo em vista que a Bíblia Sagrada declara esse tempo, essa dispensação, essa coroação de todas as obras e feitos de Cristo Jesus, então precisamos compreender um pouco melhor o que vem a ser então esse reino, como se dará esse reino. Nós sabemos que pelas muitas correntes teológicas, há aqueles que dizem não haverá o reino milenar. O reino milenar, dizem, já acontece desde que Cristo ascendeu aos céus. O reino milenar é um tempo simbólico que compreende desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. Ora, mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra com clareza. Ainda que haja certa verdade de que Cristo esteja de fato reinando desde a sua ascensão, mas essa linha teológica, esse grupo de pessoas, certamente não atentaram para o ensinamento bíblico de que o reino de Cristo possui duas faces, ou duas fases: o reino em realidade e o reino em manifestação. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, abra a Escritura no livro de Lucas, no capítulo 17. Vamos verificar como que a Bíblia nos fala de um tempo que o Senhor então vai manifestar esse reino, e de um tempo em que esse reino já existe, porém ele não existe em manifestação, porém existe em realidade, no coração, no espírito de todos aqueles que têm o Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Lucas, e então vejamos os versículos 20 e 21,
texto que fala a respeito da realidade do reino de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, logo, aqui é dito que os fariseus questionaram a Cristo: quando é que o reino de Deus virá? Então, para responder a esta pergunta dos fariseus sobre o tempo da vinda do reino de Deus, Jesus responde: olha, o reino de Deus, ele não vem ou não virá em visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus estará dentro de vós. É assim que lê o versículo 21 de maneira literal. Uma vez que a pergunta é quando virá, então ele não virá de maneira visível ou de visível aparência, mas o reino, quando viesse, estaria dentro do homem. Quando a Bíblia diz que o reino estaria dentro do homem, não viria em visível aparência, fala então desse reino de Cristo, que ele começou a reinar desde a sua morte, ressurreição, ascensão, exaltação e glorificação. Quando é dito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que Jesus, sendo ele ascendido aos céus, após a sua ressurreição, ele foi exaltado à destra de Deus, ele foi coroado, ele foi feito príncipe e senhor, e então ali ele começou a governar. Desde então, o Senhor tem estabelecido o seu reino. E alguém pergunta, mas como pode o Senhor ter estabelecido o seu reino se nós não o vemos? Veja a resposta de Jesus Cristo: ele não vem em visível aparência, porque ele estará dentro de vós. E portanto, quando nós falamos do reino de Deus, em realidade, nesse primeiro momento, desde a ascensão, entronização, glorificação e exaltação de Cristo, falamos do reino em realidade dentro do homem, que é dentro da igreja. Cristo entrou para dentro do espírito humano de todos aqueles que creem em seu nome. De sorte que todos aqueles que confessam a Cristo, que declaram o seu nome, que creem no seu evangelho, recebem o Pai e o Filho pelo Espírito Santo, no seu Espírito que vem habitar nos crentes, como está em João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Deus habita dentro de todos aqueles que confessam o nome de Cristo e que amam a sua palavra. E, portanto, o habitar de Cristo dentro do crente é o reino de Cristo dentro do homem, governando dentro do homem. É Cristo governando as paixões, os pecados, o ego, as inclinações, a carne, a mente, as vontades. Ou seja, o Senhor entra para dentro do homem, para dentro da igreja, para dentro do seu povo, para primeiramente estabelecer o reino em realidade dentro do homem. Hoje, este reino de Cristo já está agindo dentro de todos aqueles que creem no Evangelho. É por isso que o reino não vem, primeiramente, em visível aparência. Quando o mundo olha para a igreja de Jesus Cristo, ele não pode ver o reino de Cristo, porque ele não vem visivelmente. Não se pode falar que o reino está aqui ou estar ali, porque ele está interiorizado pelo Espírito de Deus dentro de todo aquele que crê. Entretanto, não se esgota aqui a revelação da mensagem do reino de Deus. Não é somente isso. A Bíblia nos fala, também aqui em Lucas, no capítulo 19, que haverá de chegar um tempo em que esse reino que hoje existe em realidade dentro dos crentes, esse reino que hoje não pode ser visto porque ele não vem em visível aparência, é um reino interiorizado dentro daqueles que creem. Um dia esse reino haverá de se manifestar ao mundo. É isso que está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 11 e 12, que nos dizem assim: ouvindo eles dessas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se
imediatamente. Os irmãos percebem como o livro de Lucas, particularmente, tem um interesse pela vinda do reino e pela manifestação do reino. Primeiro os fariseus questionaram, quando virá o reino? Cristo diz, olha, quando ele vier, primeiramente ele não virá em visível aparência. Agora no capítulo 19, a preocupação não é a vinda do reino, porque ele já veio e está dentro daqueles que creem. Agora a preocupação é quando esse reino que existe dentro dos crentes haverá de se manifestar, de se tornar visível aos olhos do mundo. Esse texto em que Jesus nos fala isso, nos mostra que Cristo estava caminhando, desde o capítulo 9 de Lucas, que Cristo começou a caminhar em direção a Jerusalém. Como Jerusalém era a sede do governo, era ali onde estabeleceria o reino e o trono de Davi. Então, quando Cristo se aproximava de Jerusalém, logo os seus discípulos pensaram, ora, quando ele entrar em Jerusalém, então ele vai manifestar, ele vai declarar, ele vai revelar, ele vai mostrar visivelmente este reino. E então, para corrigir este pensamento equivocado de que o reino de Deus haveria de se manifestar-se imediatamente, Jesus contou uma parábola. Veja que ele vai responder a questão do tempo da manifestação do reino com uma parábola. E basta para nós o versículo 12, que nos diz assim, para entendermos essa questão do tempo da manifestação. Não é o tempo da vinda do reino. O reino vem quando Cristo, ele é ressuscitado, ele ascende aos céus e ali é entronizado, glorificado e exaltado. Ali o reino veio para dentro dos seus discípulos, para dentro dos que creem. A questão agora é, quando é que esse reino se manifestará? Então Jesus diz, capítulo 19, versículo 12, então disse, veja sua Bíblia, certo homem partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então veja que o partir para uma terra distante nos fala quando Cristo voltou aos céus. Quando Cristo, depois da sua morte, ascendeu aos céus, voltou ao Pai, e então ele voltou com qual objetivo? Com o fim de tomar posse do reino. Todo o ministério de Cristo, o trabalho de Cristo, enquanto Cristo exaltado e entronizado à direita do Pai, desde a sua ascensão, é que ele está tomando posse do seu reino. Cristo está tomando posse da sua igreja. Como é que ele pode tomar posse da sua igreja? Na medida em que ele vai tomando posse dos nossos corações, das nossas almas, das nossas mentes, das nossas vontades, que ele vai controlando o coração do seu povo. Eu sei que hoje em dia, em razão da apostasia, isso está um pouco distante, um pouco difícil, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que antes da segunda vinda de Cristo, o Senhor vai realizar isso em uns poucos crentes, a que a Bíblia chama de crentes vencedores. É dito que ele partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Será na sua volta, no seu retorno, é que esse reino irá se manifestar aos homens. E isso está declarado também profeticamente no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Apocalipse e veja os versículos 15 a 17, como que se declara claramente quando se tocar a sétima e última trombeta, que são os últimos acontecimentos escatológicos do Apocalipse. Veja a declaração, versículos 15, 16 e 17, quando nos mostra a manifestação desse reino. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar.
Veja as declarações do Apocalipse. Olhe na sua Bíblia. Primeiro versículo 15 declara que o reino do mundo, os reinos do mundo se tornaram de Deus e do seu Cristo. Ora, se desde que Cristo ascendeu aos céus, ele está reinando, por que somente por ocasião da sétima trombeta é que é declarado que o reino do mundo se tornou de Cristo? É porque ele estava reinando no interior dos crentes. Agora ele vai reinar sobre o reino do mundo. Este reino que até então estava interiorizado no coração e espírito dos salvos, agora vai se manifestar, vai se revelar e Cristo vai governar agora o mundo. Satanás não vai mais simplesmente andar solto e agindo do modo como ele tem feito até então. Nessa época, diz o Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, Satanás será preso, os anjos caídos e os demônios também serão presos, conforme o testemunho da Escritura no livro de Isaías. Eles serão aprisionados em masmorras e depois de muitos dias é que serão então punidos, é que então receberão a execução da sentença de Deus sobre eles. Entretanto, antes de eles serem punidos, eles estarão presos por 1000 anos, tempo no qual o Senhor vai reinar sobre a terra. O capítulo 19 do livro do Apocalipse também nos mostra esse momento da manifestação. Capítulo 19, versículo 6, que nos diz: então ouvi grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando é que se declara nos céus que o Senhor reina? Se vocês olharem o contexto, exatamente tão logo Deus lança aquela grande pedra simbólica para destruir a grande Babilônia, que é a pessoa majestosa de Jesus Cristo, com os crentes vencedores, que no capítulo 19, a partir do versículo 11, são descritos como aquele que se assenta num cavalo branco, que vem em vitória, que vem para julgar, para punir, para exercer juízo, e que vem acompanhados com milhares e milhares de cavalos brancos, com seus respectivos cavaleiros, todos montados e marchando em direção à terra para governar sobre a terra. Eu sei que na escatologia convencional, seja ela reformada ou pentecostal, ou qualquer outra que seja, não se colocam esse reino de Cristo sobre a terra especificamente, mas a Bíblia coloca, ainda que os homens possam excluí-lo de suas teologias, de seus manuais de escatologia, mas a Bíblia inclui. Veja o capítulo 2 de Apocalipse, e então os versículos 26 e 27, como aqui nos é dito, ao vencedor. Ou seja, aqui há uma promessa, e aqui fala-nos de um galardão que será dado com exclusividade, não a qualquer pessoa, não a todas as pessoas, e sequer a todos os crentes. Não, mas a Escritura diz, somente ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, o grande desafio de você, meu irmão, a você e a mim, a todos os salvos e crentes, é que nós guardemos até o fim as obras de Cristo. Isso porque o homem, os demônios, os espíritos enganadores, os falsos profetas, os falsos líderes, ao longo dos tempos, têm sido instrumentos do mal para afastar o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, das obras de Cristo, segundo a sua palavra. Então aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis às obras de Cristo, conforme se encontra no Novo Testamento, esses, sendo vencedores, receberão, como diz o versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Meu querido irmão e minha querida irmã, vocês já atentaram para essa promessa?
uma promessa aos vencedores, somente aqueles que vencerem, que o Senhor poderá fazer de você um rei sobre a terra. Não é um rei na terra, mas é sobre a terra. Por que sobre a terra? Porque, segundo a revelação da Bíblia, existem dois planos de governo. O primeiro plano, que é nos céus, que acontece conforme no início o Senhor entregou a Lúcifer e a todas as suas hostes, principados e potestades, que por usurpação isso foi tomado. É dos ares que ele governava a terra, são dos ares que eles governavam todo esse sistema, mas eles caíram. Cristo veio, Deus se fez carne, e então ele veio para tomar das mãos do maligno esse reino usurpado, conforme ele declarou ao ir para a cruz. Chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo, e então o Senhor o venceu na cruz do Calvário, e então o Senhor ascendeu aos céus, até o momento quando o Senhor, na sua segunda vinda, vai voltar com aqueles que foram tratados, aqueles que foram curados, aqueles que foram transformados, que seguiram então os ensinamentos de Cristo, que guardaram as obras de Cristo. Então o Senhor virá e despojará os principados e potestades dos ares, e tirará então dos ares a Satanás do seu trono, e então os principados e potestades e dominadores e as forças espirituais da maldade, e os céus então se esvaziará. E então Cristo dos ares, com a sua igreja, governará sobre a terra. É por isso que é dito, e com cetro de ferro as regerá. Os vencedores serão feitos reis ao lado de Cristo, compartilhando de sua autoridade durante 1000 anos, o reino milenar sobre as nações aqui na terra. Meu querido irmão, a palavra de Deus nos diz que isso é um grande privilégio e, sobretudo, é um galardão que somente o vencedor haverá de receber. É por isso, no capítulo 19 de Apocalipse, quando é dito no versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor, é declarado em seguida no versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vejam que o reino milenar também aqui é chamado de as bodas do Cordeiro. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Será você, meu querido irmão e minha irmã, um bem-aventurado, que será chamado à ceia das bodas do Cordeiro, para não somente reinar com Cristo, mas também desfrutar da grande festa do casamento de Cristo e a igreja durante o reino milenar? Na semana que vem, nós daremos a continuidade a essas ministrações sobre o reino, que são de grande importância, de grande valia para aqueles que querem reinar com o Senhor e desfrutar da sua presença, do gozo do seu Senhor, por ocasião das bodas do Cordeiro. Eu quero desde já, então, lembrá-los também da nossa conferência bíblica nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Coloca na sua agenda a história das eras. Vamos percorrer todas as eras, inclusive a era do reino, a era do reino milenar, que será a glorificação, a coroação de todas as eras. Coloca na sua agenda aí, dia 31 de agosto, será uma sexta-feira à noite, às 19h30, dia 1º de setembro, pela manhã, sábado, 9 da manhã, e então à noite, às 19h30, e no domingo, dia 2 de setembro, pela manhã, o encerramento às 9h da manhã. Será uma grande conferência. Será então nos dias 31 de agosto a 2 de setembro, neste endereço que está no seu televisor. QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Ao longo da ministração, passaram aí os endereços das nossas extensões ministeriais em Planaltina, também em Goiânia. Vocês de Planaltina, de Goiânia, façam-nos uma visita, estejam conosco, sejam edificados para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.